na Parashá de Vaishlach, conta como Yaakov estava retornando para Israel. Ele envia mensageiros para seu irmão Esav, que ele vai se encontrar. O Esav tinha jurado ele de morte, e agora eles estão indo para o reencontro. O Esav está vindo com um exército, 400 homens, para tentar matar Yaakov e sua família. E Yaakov ele vai envia presentes, mensageiros, falando que ele está animado para se encontrar. E chega um pouco antes desse encontro, está escrito que Yaakov ele reza para Deus, ele divide o acampamento, mas ele está atravessando o rio Yabok, e ele esquece pequenos utensílios. Você vê que ele não queria fazer para um tzadik, até um pequeno utensílio é importante, ele não ia deixar passar. Afinal, ele sabe que tudo que Deus coloca na mão dele é providência divina, ele tem que fazer um bom uso disso e elevar as faíscas divinas que tem, até mesmo os pequenos utensílios. Então ele volta, e nesse momento é escrito que ele fica sozinho, ele luta com uma pessoa, que é um anjo, na verdade, e no final ele pede para ser abençoado, né? Isso são vários textos, resumindo aqui, que após essa luta que dura a noite toda, e ele segura esse anjo, ele pede para ser abençoado. O anjo fala que o nome dele não vai ser mais Yaakov, e sim Israel. Começa o nosso Chumash de hoje, e é aí que eu queria focar, né? No Chumash de hoje diz o seguinte: ele chama o local de Pniel, porque ele viu a face divina, né? E ele se salvou, quer dizer, ele lutou contra o anjo e venceu. Isso também é o nome Israel, quer dizer que Israel tem Meloquim Batochal. E ele fala o seguinte, diz o Pasuk: Vaizrach lo Hashemesh, e o sol brilhou para ele. Kasher ovares Pnuel, veut solei alerechoi. Quando ele estava atravessando, passando por esse lugar, Pnuel, que foi onde ele lutou contra esse anjo, e ele estava mancando. Ele estava mancando porque no meio dessa luta o anjo afligiu, né, a sua coxa. Mas sobre essa... O que quer dizer que o sol, a gente fala, o sol nasce para todos, mas brilha para poucos. Aqui literalmente está escrito: Ezrach lo Hashemesh, o sol brilhou para Yaakov. Nasceu para todos, mas brilhou para Yaakov. O que significa isso? Tem uma passagem muito interessante na Gemara, que na Gemara em Cholim está escrito que Rabbi Akiva estava com o Rabban Gamliel e com o Rabbi Yoshua. Eles estavam todos no açougue. Lá na Gemara fala que era um mercado de carnes. Era um grande açougue ali, talvez um mercado especializado em carnes, kasher, com certeza. E no meio que eles estavam comprando carnes, o Rabbi Akiva faz essa pergunta. O Rabbi Akiva se vira para Rabban Gamliel e fala: será que o sol nasceu apenas para Yaakov Avinu? O sol nasce para todos. Quer dizer, vai Vaizrach lo Hashemesh, e o sol brilhou para ele. Qual o significado disso? E ele mesmo, o Rabbi Akiva, ele respondeu, era uma pergunta retórica assim. Ele respondeu, ele falou em nome, ele falou, o Rabbi Yitzhak, ele nos ensinou, e que é algo que o Rashi traz também. Ele fala, está escrito na Parashá passada, quando Yaakov Avinu estava saindo para Haran, para a casa de Lavan, está escrito que ele vai ficar bom Makom, ele se encontrou naquele local, vai ala nele lá, ele foi dormir. Como assim, de repente ele chegou ao encontro naquele local? Explicam nossos sábios: o sol se pôs mais cedo para Yaakov Avinu, para que ele dormisse no local onde seria o Bet HaMikdash. Então, já que o sol se pôs para Yaakov Avinu, assim diz o Rabbi Yitzhak, o sol se pôs para ele, então o sol também nasceu para ele. O Rashi traz aqui que o sol, ele se pôs para Yaakov Avinu mais cedo, para que ele dormisse no Bet HaMikdash, no local do Bet HaMikdash em Yerushalayim, e o sol nasceu mais cedo para ele agora, para que o sol, ele tem também um atributo que ele ajuda na cura da pessoa, e o brilho do sol ajudou a curar essa dor que ele estava tendo na coxa. Então o sol, aqueles minutos que o sol se pôs mais cedo, foi compensado agora que o sol nasceu mais cedo. Então
Isso o Rabbi Akiva ele falou para Rabban Gamliel lá no mercado de carnes. O nome do Rabbi Yitzhak. A pergunta é: por que justo eles estão conversando na hora de comprar carne, né? O Rabbi Akiva lembra dessa história? Talvez, eu podia falar, de repente eles estão lembrando que não pode comer o Gida Nashé, que a gente vai ver logo o próximo passuco. Talvez alguém queria comer o Gida Nashé, que quer dizer, a parte, qual o nome da... O filé mignon. Boa. Queria comer um filé mignon, ele falou: opa, filé mignon não pode, afinal tem o Gida Nashé, e por causa desse episódio, é o próximo passuco, não pode comer o filé mignon. Mas com certeza, não precisava do Rabbi Akiva lembrar isso, todo mundo passou claro, e nem Rabi Yoshua, nem Rabban Gamliel iam ter dúvidas se pode ou não pode comer o filé mignon com o nervo ciático, com o Gida Nashé. Então a explicação que os nossos sábios falam é uma coisa muito interessante. Eles estavam comprando carne porque naquele dia ia ser o aniversário não, desculpa, ia ser o casamento. Aquele dia era o casamento do filho do Rabban Gamliel, o Rabbi Shimon. Eles estavam comprando carne para esse casamento. Só que tinha uma questão. A Gemara nos conta que a época do Rabbi Akiva, como falamos aqui diversas vezes, foi a época logo após a destruição do segundo Beit HaMikdash, a queda de Beitar com a revolta de Bar Kokhba. Foi uma época extremamente difícil para o povo judeu como um todo. Os rabinos até consideraram proibir casar e ter filhos. Falaram: para que nascer criança numa situação dessa? Para que você vai ter filho num mundo tão cruel como esse? Né? Que os judeus, Deus os livre, similar ao Holocausto, estavam morrendo aos milhões. Então, o que o Rabbi Akiva estava falando para o Rabban Gamliel? Que nessa época, os rabinos falaram: quem somos nós para proibir casamento? Que isso é uma mitzvah da Torá, e Hashem tem, a gente não pode mudar o curso da história, Hashem tem os seus caminhos. Então o Rabban Gamliel estava indo comprar carne para o casamento do seu filho, mas pensando, né? Estamos tentando dar uma sequência aqui, mas será que tem jeito? Né? Como é que tá essa? Como é que vai seguir o povo judeu? Mais ainda, Rabban Gamliel, a gente sabe que o Rabban Gamliel ele era o Nassi, descendente de Hillel Azaken, que é descendente de David HaMelech. Ele carregava o gen da monarquia da casa real do povo judeu. A continuidade do povo judeu dependia desse casamento. O Rabbi Akiva é aquele, como sabemos, da Gemara, que ele sempre conseguia enxergar o lado bom em tudo. Né? Quando os sábios eles estavam de frente para as ruínas de Jerusalém e viram uma raposa saindo de lá, todo mundo rasgou as roupas, começou a chorar, e ele começou a rir. E ele falou, sabe explicar porque ele está rindo? Ele falou, né? Eu escutei as profecias da destruição do Beit HaMikdash, né? E as profecias da reconstrução do Beit HaMikdash. Agora que eu estou vendo as profecias da destruição ocorrendo, se concretizando, eu também tenho certeza que a da reconstrução, que onde vai ter, ou vai voltar jovens e velhos, todos vão estar cantando e sorrindo nas ruas de Jerusalém, tudo isso vai se concretizar em breve também. Então, o que o Rabbi Akiva estava falando era o seguinte: Yaakov Avinu, quando ele saiu da casa dele, de Bereshava, e foi para Haran, o sol se pôs para ele. O sol se pôs. O Yaakov Avinu ele mesmo fala aqui no passuco, nossa paraxá, eu saí, eu passei o Rio Jordão somente com a minha vara. Ele não tinha nem dinheiro para pagar um hotel. Quando ele dormiu e usou como travesseiro uma pedra. Ele dormiu lá, né? Não tinha onde dormir, não tinha nada. Ele estava só. E o que ele pediu para Deus naquela hora? Ele pediu: se Deus vai me dar lechem, lecholo veged lilbosh, me dê pelo menos um pão para comer e roupa para vestir. E eu quero voltar para casa em paz. Ou seja, ele estava realmente numa situação desesperadora. O sol se pôs para ele. E agora, o Rabbi Akiva estava falando a mesma ideia que ele falou para os sábios diante das ruínas de Jerusalém. Se o sol se pôs para Yaakov, ele também vai nascer e vai brilhar para Yaakov. O sol que se pôs para Yaakov vai brilhar e vai nascer mais cedo para Yaakov. Isso que ele estava falando. Então, se agora a gente está vendo a situação do povo judeu, parece uma situação
complicada, dramática, o sol está se pondo, ou se pôs ali, com a destruição do Beit HaMikdash, sabe que o sol que se pôs, também ele vai voltar a nascer. Então, é isso que ele estava falando, que ele viu que o pessoal estava querendo, talvez vocês estavam comprando pouca carne, ele falou, vamos fazer uma festa grande, comprar muita carne, vamos animar, porque o sol que se pôs também vai voltar a brilhar, e vai brilhar para todos nós, igual ele brilhou para Yaakov Avinu. É isso que a Torá está contando, explica Rebbe Akiva, então, que agora, depois que Yaakov Avinu ele está voltando para Israel, agora ele está voltando, ele falou, agora já sou 2 acampamentos completos, voltou com muita riqueza, com filho, com família, e inclusive venceu o anjo, e está adiante de encontrar o seu arqui-inimigo, o irmão, e inclusive recebeu um beijo, um abraço, uma brachá dele também, e do anjo. Então agora o sol voltou a brilhar e voltou a nascer para Yaakov Avinu, e assim será para todo o povo de Israel. Aí o mesmo de hoje, dia Yud Gimel Kislev, chegaremos lá. Cadê? Tem que fazer o Yud Gimel, matar o Shema e tudo. Falou, Omar Adoni Ovi Moir Verabi, falou Rebbe Rashab, diz aqui, o pai do Rebbe anterior, Hassidus Mesham essa Metzius, o Megal essa Mahus. A Hassidut ela transforma e revela a essência. A essência de um judeu não tem nem como medir e como entender, né? como mensurar. Que o Helek Minetze, porque a nossa essência, na verdade, é parte da essência divina. Se você pega uma parte, como se tivesse pego por inteiro. Então, se na essência não tem como medir, não tem número para isso, estou falando da essência divina, com certeza uma parte também não tem como mensurar. Como no Tzitzit a gente fala que o canto tem que ser parte da roupa. O que acontece é que a essência divina, ele criou a alma, e por isso conseguiu fazer uma criatura, mas apesar disso, ela continua sendo uma parte da essência, ou seja, a própria essência de Deus. E a Hassidut, ela revela essa essência. Escolha.